Olá pessoal, nesse vídeo vamos corrigir um erro, né, que está tendo na nossa aplicação, que não sendo um erro propriamente dito, né, é um erro de funcionalidade. Eu fui observar que eu não prestei muita atenção, mas o CEP, por exemplo, da rua número 2 está incorreta. Ou seja, se a gente chegar aqui e olhar o nosso CEP, ela não está seguindo o padrão e ainda assim o nosso validador não está validando ele. Seja, eu chego aqui, eu não posso alterar mais porque ele tem a validação de que o tamanho máximo é 10, mas eu poderia colocar qualquer coisa dentro dele, por exemplo, colocar, por exemplo, um tracinho e ainda assim ele salvaria sem problema. Isso quer dizer que no nosso validador não está validando ele. Então, vamos pegar o código do nosso validador e ver por que ele não está validando. Então, a gente está dizendo para ele aqui, se o tamanho for 8 ou o tamanho, né, for 9, então ele entra aqui nesse novo if e ele valida. Então, ele vai validar aqui, né? Ou ele vai validar, né, usando essa expressão regular. Se a expressão regular estiver ok, ele vai retornar true. Mas só que a gente observa que esse erro que ele deveria emitir quando não estiver válido, o erro só está sendo emitido quando o tamanho estiver igual a 8 ou 9. Então, ou seja, quando ele chega aqui e o tamanho não for igual a 8 ou 9, ele passa direto. Então, ele não executa esse erro. Ou seja, ele não emite essa exceção em relacionada ao erro. Então, o que a gente vai fazer é apenas, né, mudar a indentação do código para que, quando ele chegar aqui e validar que o tamanho não é 8 e nem 9, então ele vai emitir, né, essa mensagem, essa exceção aqui para a gente. Da mesma forma, se a gente chegar a ele mesmo for igual, ele chegar aqui e tentar der o match e não funcionar, ele vai no fim, essa parte, né, do erro vai ser emitida de qualquer forma. Então eu vou salvar esse nosso novo código e vamos lá na página de admin para ver se ele efetivamente, né, faz a validação. Então vou chegar nesse nosso 2, que eu sei que ele não está válido. Eu vou tentar. E observa agora que agora ele está me emitindo, né, a exceção de que esse número aqui não é um CEP válido. Então agora a gente tem uma exceção que a gente pode tratar de forma correta. Beleza, então agora vamos corrigir ele aqui para ver se dá tudo certo. Então a gente tem 3. Vamos verificar se a gente está fechando 5. 2, 5. Então tem um número a mais aqui. Vamos ver se ele vai validar para a gente novamente. Novamente, quando a gente tenta salvar, ele diz que não é, porque, né, a gente está tendo aqui, por exemplo, 6 números antes do traço e a gente só precisa de 5 números antes do traço. Agora que a gente sabe que está correto, vamos tentar salvar novamente e ele salvou sem nenhum problema. Aproveitando, já vou verificar, né? Aqui a gente tem nessa rua 1, a gente tem também, nós temos um CEP que está válido, a gente pode tentar botar um valor inválido só para ver que efetivamente ele está validando. Quando a gente tenta salvar e ele diz, né, que não é um CEP válido, mesmo tirando, né, o tracinho para tentar novamente ver se ele valida, ele vai salvar sem nenhum problema, porque ele está contando, né, como se não tivesse nada aqui dentro. Ou seja, normalmente ele deveria, né, contar apenas, né, o tamanho como 8 antes de tentar salvar novamente. Ou seja, ele não está fazendo o trabalho corretamente de novo. Então, vamos ver por que ele não está fazendo isso junto em algum momento. Então, como a gente observa, né, o nosso algoritmo, a nossa lógica para validar o CEP não está funcionando adequadamente. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer uma alteração dentro do código
para que, né, ele possa retornar o que a gente precisa. Então, o que eu vou fazer? Vou recomeçar assim. A gente sabe que nós temos, né, um CEP que pode ser que é constituído de 5 dígitos, um tracinho e um 3. E mais 3 dígitos. E ela pode estar no formato. Ela pode estar no formato 1, 2, 3, 4, 5, traço 1, 2, 3, ou no formato 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 2, 3. Então, pode estar tudo junto. Mas uma coisa é certa, o número total de dígitos tem que ser igual a 8. Então, o que eu vou fazer de alteração aqui vamos tentar, né, fazer com que quando o usuário entrar algum determinado valor, algum determinado CEP, ele possa, né, o nosso código vai primeiro tentar tirar esse tracinho que tem, né, que faz a separação, né, dos blocos. E quando ele fizer remover esse tracinho, então imperativamente vamos ter os 8 caracteres necessários para constituir um CEP. E aí a gente vai considerar que é um CEP. Lembrando que eles têm que ser dígitos, né? Ou seja, são números inteiros dentro. Então o que a gente vai fazer aqui vai ser value, que vai virar, vamos usar o nosso módulo de expressões, né? De regress, né? Vamos usar o nosso módulo de expressões regulares. Vamos, né, pedir para ele fazer a remoção. Esse sub tem o pattern. O pattern vai ser o que ele precisa identificar dentro da string que a gente vai passar para ele. Então, ele vai precisar, né, substituir todos, identificar tudo que não é dígito dentro, né, da nossa expressão. Tudo que não é dígito. Depois, ele vai substituir todos eles por um espaço em branco, na verdade, uma string inexistente. E qual é a string que ele vai usar? Vai ser o value que ele vai receber, né, dentro dos parâmetros. Então, uma vez que ele faz isso, ele vai vamos agora verificar, né, if value que foi tratado tiver um tamanho, né, len de value for igual a 8, então a gente está lidando aqui com um CEP verdadeiro. Então vamos trazer o return true. Ou seja, então a gente simplificou um pouco mais o algoritmo para que ele possa, né, fazer uma validação bem mais específica. Ou seja, ele vai primeiro, né, chegar aqui, vai remover esse tracinho. Caso não tiver o tracinho, ele não vai fazer nenhuma alteração e vai substituir esse tracinho por nada. Ou seja, vai apenas, né, ficar os itens aqui grudados, os blocos. Esse bloco, por exemplo, vai virar esse bloco. E se não tiver tracinho, ele permanece o mesmo. E validando o tamanho, a gente tem uma certeza de que a gente está lidando com um CEP. Perfeito. Uma vez feito isso, vamos voltar, né, dentro da nossa aplicação aqui e dentro da página de admin e vamos ver se efetivamente, né, isso se confirma. Então aqui, por exemplo, a gente tem 5, em princípio deve salvar sem nenhum problema. Então ele salva. Quando ele chegar aqui novamente, então isso são dados válidos, então ele deve também salvar sem nenhum problema. Agora vamos alterar. Então eu chego aqui nessa rua 1, eu vou adicionar mais dados e vamos ver se ainda ele faz a validação. Então ele fez a validação, identificou que não é um CEP. Então vamos voltar. Se eu chegar aqui, por exemplo, e botar um tracinho, independente se tiver tracinho ou não, é o número, né? Ele vai tentar fazer a validação. Vamos salvar. Então novamente ele validou tudo certinho.
Se eu remover agora, vamos, né, salvar de novo e vamos ver que ele salva novamente sem nenhum problema. Ou seja, agora nosso algoritmo, né, vai para validar CEP está mais correto, né? Não está dando aquele erro, né, que ele estava fazendo de validar tudo, né, sem fazer uma especificação do tamanho. Então, isso é um pequeno exercício, né, que a gente usa, porque não é porque um código não está emitindo uma mensagem de erro que ela está funcionando corretamente. Então, tem que prestar atenção e ver se ele está funcionando corretamente ou não quando você está fazendo o seu processamento. Então, é importante, né, a gente fazer essa pequena análise, perceber que a gente teve uma lógica que não está funcionando corretamente, poder corrigir essa lógica para que, né, o nosso programa, o nosso sistema possa funcionar direitinho. Então, é isso aí. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não deixa de se inscrever no canal e até a próxima.